Fala pessoal, beleza? Lucas do Criptoera na área e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? A ideia do vídeo de hoje é atualizar a análise do Bitcoin e passar a minha visão para os próximos dias e semanas. Também falaremos sobre a decisão da taxa de juros do Fed, que acontece na quarta-feira, e será que dessa vez vai? Será que dessa vez as probabilidades estão para o corte finalmente sair? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolações, começando aqui pelo Bitcoin no gráfico diário. E na sexta-feira eu passei minha posição, disse que na minha visão a gente estava dentro desse padrão de continuação da alta e que a ideia seria que a gente trabalharia um pouco dentro para fazer o rompimento para cima, beleza? Por enquanto nada muda, ainda estamos dentro do padrão, mas minha visão, praticamente desde que a gente está ali nos 74 mil dólares, eu venho falando com vocês que na minha visão a gente não encontrou o topo do Bitcoin. Não acredito que aqui a gente tenha formado, a gente não tem volumes realmente relevantes que demonstrem isso. Então, cara, é questão de tempo para a gente romper para cima, tranquilo? Para compras no Bitcoin, a gente volta no mesmo Fibonacci que a gente já tinha discutido na sexta-feira. E a ideia é, se volta para no mínimo 98 mil dólares, a gente pode ter compras boas, principalmente pensando aí num position trade, tranquilo? Compras de investimento, pensando em longo prazo, eu não faria, a não ser que a gente volte para baixo dos 86 mil dólares, mas aí o gráfico ficaria bem estranho, a gente teria que sentar para ver com calma, né, se realmente vale a pena fazer essa compra ou não. No geral, eu acho que para esse ciclo a gente não compra mais Bitcoin para investimento, venho fazendo compras muito boas desde que a gente está lá embaixo, desde a época dos 19, 25 mil dólares, então a verdade é que não faz muito sentido, visto que a gente está muito esticado. Falando do diário desse último movimento, a verdade é que a gente faz toda essa alta aqui, a gente pega dos fundos, dá mais ou menos 50% de alta sem correção nenhuma. Então não faz muito sentido a gente comprar tão esticado e a verdade é que a gente precisa ter um risco-retorno interessante para se expor nesse tipo de investimento que eu não vejo agora e só veria se a gente viesse para esses 86 mil dólares. Do contrário, eu continuo mantendo o long que eu abri junto com os membros ali por volta dos 103.500 e o alvo dele está próximo às máximas históricas. Acho que a probabilidade aumentou da gente conseguir ganhar esse trade, afinal o Bitcoin responde bem no dia de hoje e basicamente é o que eu estou fazendo. Vou passar aqui por 4 horas para a gente discutir no menor prazo o que rolou aí no dia de hoje. E o primeiro sinal interessante que eu encontro é: a gente tinha uma zona de resistência aqui nesses 106 mil dólares e 500 mais ou menos, e hoje conseguimos romper aí, estamos tentando demonstrar força acima desse 108. Acho que é um bom ponto, beleza? A gente tinha uma zona chatinha aqui e hoje estamos conseguindo demonstrar força acima dela. Então qual que é a ideia? Eu acho que o preço está seguindo o seu curso. As maiores probabilidades estão com a gente aí para esse rompimento para cima. Destaco que a gente deixa esse volume muito bom nesse fundo do 102. Então, cara, para mim, sinceramente, eu acho que é questão de tempo, a não ser que a gente tenha um motivo de força maior. Eu vejo aí dois riscos grandes, do quais eu já vou comentar com vocês. A não ser que alguma coisa desse tipo aconteça, eu acho que, é questão de tempo para a gente ver esse rompimento de máxima histórica e também ver essa euforia para as altcoins, que é o que mais está difícil nesse momento, né? Afinal, nessa queda que a gente fez, nesse todo esse movimento, a gente faz com uma dominância subindo, então a gente vê um dump muito forte para as altcoins que ainda não conseguiram se recuperar, né? A maioria não se recuperou nos níveis que estavam. O dia está sendo positivo, temos aí altcoins subindo 10, até mais. Só que, no geral, a situação continua muito mais complicada do que estava nas últimas semanas. E é como eu venho dizendo para vocês, altcoin é um jogo de paciência, a hora delas, na minha visão, vai chegar, mas é principalmente quando o Bitcoin já estiver próximo ao seu topo do ciclo, beleza? Porque aí sim que a gente vê uma euforia muito grande no mercado, pessoas julgando que o Bitcoin está caro demais, já não vale o investimento, querendo se expor em alguma coisa, e a gente começa a ver aquela rotação de capital, né? De pessoas já saindo do Bitcoin ou entrando direto nas altcoins. Aí sim entra muito capital, a gente vê uma dominância caindo para ter um movimento parecido com aquele que a gente viu lá em 2021, né? Então a ideia é mais ou menos essa, acho que a gente está muito confortável. Como suporte, eu destaco essa região aqui dos 102 mil dólares. Acho que perder essa zona complica muito para a gente, aumenta a possibilidade de a gente fazer uma correção mais forte pensando no diário, mas por enquanto está tranquilo. E além desse volume muito forte na análise técnica, vou puxar aqui para análise de sentimento para vocês entenderem melhor. Nesse fundo do 102, a gente também deixa uma liquidação muito forte e uma venda a mercado muito forte de 1,17 bilhão. Ou seja, essa zona passa a oferecer um suporte forte para o preço. Então é por isso que eu acredito que perder essa zona passa a complicar para a gente, né? Como resistência,
eu indico aí como ponto principal essa região dos 110 mil dólares. Se a gente volta para análise de sentimento, reparem que bem nessa região aqui, a gente também deixa uma compra a mercado muito forte, próximo a 1 bilhão. Então esse ponto também passa a oferecer uma resistência complicada. Na minha visão, a gente passando essa região dos 110 mil dólares, aí de repente executamos um pivô aqui para fazer um rompimento mais forte. E é nesse movimento que eu acredito que as altcoins vão voltar a brilhar. Eu acho que a hora delas não chegou. Então por isso, para quem tem bastante caixa, ainda eu sei que poucas pessoas têm, muitas pessoas já estão comprando há muito tempo, mas para quem tem caixa, tem que aproveitar essas quedas aqui, como as que a gente teve no sábado, como oportunidade realmente para aumentar a exposição em moedas que você queira, em moedas que você julgue que sejam boas, porque quando essa movimentação chegar, a verdade é que não dá tempo. É tudo muito rápido, as movimentações para as altcoins acontecem em semanas, é tudo subindo muito e muito rápido, então dificilmente a gente venha ter tempo para fazer boas compras. Então eu sei que é complicado, sei que é difícil, sei que parece que o mundo está acabando, mas é em momentos como esse aqui que a gente precisa se expor com inteligência. Então voltando aqui para falar sobre os pontos de risco que eu mais enxergo nesse momento, e o primeiro deles é um SP500 que está em zona de resistência muito próxima à máxima histórica. Também tivemos um dia bom por lá, o que ajudou o Bitcoin e o mercado cripto no geral a performar bem, mas a gente tem que se atentar que estamos muito próximos à máxima histórica e queira ou não queira o SP500 ainda está muito esticado também, então ver uma correção nele ali por volta dos 5.600 acho que não seria nada de outro mundo, e se a gente faz essa correção um pouco mais forte, muito provável que o mercado cripto no geral acompanhe e principalmente as altcoins sofram mais em períodos como esse, né? Então acho que é o primeiro ponto que eu destaco. Se a gente começa um rompimento forte aqui dessa máxima histórica, aí sim possibilita a gente ver aí um rompimento mais forte para o Bitcoin também e de repente um movimento para as altcoins. O segundo risco é o que está em evidência agora, né? Que é claro, é o escalamento da guerra do Irã com Israel. Eu acho que isso aí é um risco iminente, né? Assim como pegou a gente de surpresa no sábado, pode acontecer de novo. E se essa guerra vem a escalar, não tem muito o que fazer. Eu acho que mercados voláteis no geral, não só o Bitcoin, não só as altcoins, mas falando de SP500, enfim, mercado europeu, eu acho que qualquer coisa sofre em momentos como esse. Mas a gente já passou por diversas situações como essa aí no último ano. Não foi só guerra, foi tarifa, enfim, N coisas, mas o Bitcoin próximo à máxima histórica está aí para provar que ruídos de curto prazo não interferem no longo prazo, beleza? A gente tem ali uma turbulência, uma pedra no nosso caminho, mas a ideia é que o preço siga seu caminho. Então a ideia é mais ou menos essa, continuo bem otimista, bem bullish aí com o Bitcoin, até mesmo com as altcoins, pensando aí para um médio prazo, e eu acho que esse rompimento é uma questão de tempo, fechou? A ideia da análise é mais ou menos essa, e agora a gente vai passar para conversar um pouco sobre a decisão da taxa de juros, né? Por mais uma vez, a maioria das pessoas estão acreditando que a taxa vai se manter inalterada por mais uma vez. Aqui no FedWatch são 99,8% das pessoas acreditando que a taxa não mexe. E se a gente vem por Polymarket, as expectativas são praticamente as mesmas, beleza? Só que o que acontece? Na minha visão, a gente vê uma economia dos Estados Unidos melhorando muito, beleza? Então o Powell segurar isso por muito tempo já não faz muito sentido pensando na economia, afinal a gente vê um mercado de trabalho reagindo bem, a gente vê uma inflação melhorando muito nos últimos meses. Então, cara, para de fazer sentido ele ficar segurando muito tempo, né? Essa taxa no mesmo lugar. Qual que era o outro ponto que ele estava usando de justificativa para não mexer? As tarifas. Qual que vai ser o impacto disso no longo prazo para os Estados Unidos? Mas a verdade é que todo mundo sabe que o país mais importante em que eles estavam buscando o acordo é a China. E o Trump já publicou que esse acordo está saindo. Então, me parece que aos poucos essa tensão vai saindo do mercado. Então, se a gente tem o país, a economia do país melhorando no geral, e a gente vê essa tensão das tarifas saindo, qual que é o sentido de manter as taxas inalteradas por muito mais tempo? Eu acho difícil a gente ver uma surpresa para essa reunião. Se acontecer, se ele cortar a taxa que esses 0,2% das pessoas estejam certas, a gente pode esperar um movimento muito bom para os mercados voláteis e aí sim, de repente, a gente tem o gatilho que precisa para começar a nossa out-season. Agora, se ele vem com um discurso mais ensaboado, como normalmente ele faz, não corta a taxa dessa vez, mas já sinaliza um corte para o próximo mês, acho que a gente sim pode reagir tão bem também, não tão bem quanto cortar a taxa agora, mas acho que vai ser extremamente positivo, afinal o mercado vem esperando isso há muito tempo, né? Agora, esperar alguma coisa do Powell é complicado, porque em todos os seus últimos discursos, a pauta base dele foi: a gente precisa esperar mais dados para decidir o que vai fazer. Se a gente vê
ele trazendo esse discurso de sempre, digamos assim, acho que a gente não tem muita surpresa para o dia de amanhã, tranquilo? Mas sinceramente eu estou empolgado para essa reunião. Eu acho que de repente pode sair muita coisa boa daí, por mais que a gente não veja esse corte agora, pode ser que ele esteja próximo sim, afinal, como a gente já comentou, não faz muito sentido ficar segurando isso por muito mais tempo, né? Para finalizar o vídeo, eu queria atualizar com vocês a análise de sentimento e nesse último movimento a gente teve algo bem interessante. Vemos aí um Open Interest subindo, não foi muita coisa, mas trouxe uma alta até que legal, com um Long Short Ratio caindo, ou seja, essas pessoas que estão adicionando contratos estão apostando na baixa, isso é positivo para o mercado. Sobre compras a mercado durante a alta, a gente não teve nada muito relevante, teve essa comprinha aqui de 380 milhões, mas a verdade é que a gente teve vendas muito grandes, né? Então as coisas acabam se balanceando ali. Se a gente até pega esse geral aqui, tá tudo bem balanceado, entendeu? Então, outro ponto para se destacar é que a gente vê um funding negativo, um outro sinal aí bem positivo para a gente. Olhando esses dados aqui, me parece que esse rompimento aqui foi verdadeiro sim, e que a maior probabilidade é que a gente continue subindo a partir daqui, fechou? Então, para quem não conseguiu comprar nesse movimento, para quem ficou esperando, ficou com medo, o melhor que você tem a fazer agora é traçar esse Fibonacci de 102 mil dólares e esperar por uma retração nesses pontos aqui, ou nesses 106.500 já seria uma boa oportunidade, ou nesses 105, beleza? Então fica de olho para isso. Eu não vou abrir longs no Bitcoin por essa região, porque para mim não faz muito sentido, eu já estou carregando esse long aqui do 103, mas se a gente volta aqui com bons gatilhos, com certeza eu vou estar olhando para altcoins para tomar um pouco mais de risco, porque nesse momento eu não tenho tantas operações assim em aberto, beleza? Então a ideia do vídeo é mais ou menos essa. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, isso ajuda muito a nossa comunidade a continuar crescendo e se vemos aí no vídeo de quarta-feira ou amanhã se a gente tiver uma volatilidade muito grande, fechou? Vou ficando por aqui e até mais.